Vejo muitos fazendo assim, ó. Precisando ou aqui ou aqui no meio. Não, tranquilo. Tranquilo, perfeito. É de boa? Porque isso aí tem uma visão ampla, né? A pessoa que tiver aqui, vai pegar, chama de lá também. Combinado, então. É isso, né? Eu vou interpretar para o papo. E das outras pessoas também, né? Ah, tá. Você ouviu a participação do Gênero mais engraçado? Já, tá comigo já. Então tá preparado. Obrigada. Daí hoje agora 5 horas a gente vai dar uma cuidado. Mira. Daqui pra cima. Daqui a pouco vai ser possível. Por isso que eu tô aproveitando vocês que estão aqui. Primeiro tem umas faxinas exclusivas. Se quiser se acomodar, a gente tem essas canetas. Luiz Sarada. Luiz Sarada. Por comparecer agora. Muito obrigado. Agora sim, hein? Sim. Ah, é? Aqui. Olha aqui. Mais uma, mais uma. Ai, Me dá. Sim? Não? Vai tirar. Eu queria tirar com os meus padrinhos também. sim, claro. Aqui no meio. Perfeito. Ficar de volta, decoração. Ah, sim! Tira foto da bunda, tá bom? Ah, ou então tira foto de chinelo. Não, mano, isso. Aqui. Tá lindo esse arranjo. Tá combinando com a sua roupa, inclusive. Ah, vai. Mais um. Pronto. Perfeito. Vai pra trás de você, que você é combaixando. Oi, boa noite. Queremos prestigiar o seu livro. Olá! Princesa, é do Japão? É de graça. Não, vermelho e branco é do Eu vi. Não tem um propósito, né? Não, Esse é 2 turnos, né? De manhã e à noite. Mas a gente vai fazer tudo de manhã. Acelera.
Chamada de jogo para 46, categoria 140 China Feitosa, Hitoshi Yoshimura, Aqui, tá ótimo. Lá vai. Ogawa, quadra 6. Aoki Shogo. A minha orientadora, Soraya Maria Silva. A diretora da AREM Brasil, Leslie Shi. E ao coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, professor Érico José. Esse é o resultado de um projeto de pesquisa de mestrado e foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Então, eu gostaria de agradecer à pós-graduação de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, ao CDPDAM, à AREM Brasil, à Embaixada do Japão no Brasil, à Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, à Sociedade de Cultura Nipo-Brasileira de Anápolis, ao Clube Nipo de Brasília, ao Instituto Janelas. Muito obrigada, porque sem vocês nada disso seria possível. Ainda, eu acho importante ressaltar o agradecimento aos meus familiares, né, que vieram até aqui prestigiar esse momento que é tão especial na minha jornada, e a minha impecável equipe, que fez parte para que isso tudo fosse possível. Então, mais uma vez, a minha diretora artística, Soraya Maria Silva, a diretor musical, produção e direção também, Guilherme Maier, aos objetos de cena, meu pai, Manuel Dias, iluminação, Luiz Lemes, São atletas, coordenação, respeitar o prazo máximo de aquecimento, 5 minutos. Obrigado. Administrativa, Joana Miranda, ensaio fotográfico, André Kazuoku, quadra 3, manutenção, quadra 3. Artista educador, Guilherme Maier e Pedro Ribeiro. Videomaker, meu irmão Augusto Hirako, muito obrigada. Assessoria de comunicação, Michel Toronaga. Registro audiovisual, Jazz Vasconcelos. Fotografia no evento, Paula Rafisa. Muito obrigada, gente. Toshio Tutsumi, por favor, confirmar a presença. Gostaria de passar a palavra agora ao diretor de cultura, Aoki Shogo. Desculpa, né? Eu preparei um papel, um desenho. Prezada senhora Elise Hirako-san, senhoras e senhores, boa tarde. Antes de tudo, gostaria de dar parabéns pelo lançamento de livro Yurusanai, Práticas Interculturais. Ouvi dizer que este livro é o fruto da dissertação de mestrado da Hirako-san. Agradeço muito a Hirako-san pela contribuição para aprofundar os estudos relacionados à cultura japonesa e difundir esta cultura. A Embaixada do Japão sempre trabalha para fortalecer as relações amistosas entre o Japão e o Brasil, inclusive a divulgação da cultura japonesa, tanto tradicional quanto pop no Brasil. Mas, sem comunidades Nikkeis, não poderíamos trabalhar. As comunidades Nikkeis desempenham papel muito importante no fortalecimento das relações bilaterais. Nos agradecemos muito. Gostaria de lembrar que este ano é muito importante para o Japão e o Brasil, pois será o 115º aniversário da imigração japonesa no Brasil. A Embaixada do Japão gostaria de promover ainda mais a cooperação e o intercâmbio com comunidades Nikkeis para que nossas relações amistosas continuem a crescer e se fortalecer ainda mais. Agradeço o apoio contínuo de todos e mais uma vez, parabéns, Hirako-san. Muito obrigado.
Muito obrigada. Gostaria de ceder a palavra agora à minha orientadora, Soraya Silva. Boné vermelho do Taiô. Obrigada, Elise, por esse convite. Realmente é uma honra estar aqui ao seu lado nesse momento, que é um momento muito importante de reconhecimento do seu trabalho. Eu tenho te acompanhado desde a graduação e você foi uma aluna que sempre se destacou aos meus olhos pelo seu trabalho corporal e pela sua inteligência espacial, que destacava dos demais alunos. Então, eu me aproximei de você e te convidei a participar do meu grupo de pesquisa, né, que está vinculado à pós-graduação de artes cênicas, né, representada aqui pelo nosso coordenador atual, o professor Érico, né, e começamos então uma trajetória juntas, e Elise sempre foi uma parceira. Ainda na graduação, ela foi minha parceira de cena, dançando comigo, justamente porque eu já achava que Elise tinha uma capacidade como artista inata. E a partir daí, a gente foi tendo experiências que só me confirmavam essa minha intuição de uma disciplina muito importante, uma aluna muito disciplinada e que sempre realizava todos os desafios que eu, ora, aplicava a ela enquanto professora e artista, e sempre trazia respostas incríveis, colaborando em editorações de vários livros, ajudando em participações de congressos, de festivais, e como produtora artística. E agora, então, esse trabalho é a representação, né, de um desdobramento do trabalho de mestrado que eu pude acompanhar. E ontem, com a performance maravilhosa que esteve presente, pôde ver a maturidade artística. Esse trabalho realmente é um trabalho muito especial. Elise faz um resgate da cultura japonesa e toda a diversidade da família, que tem também o lado nordestino, e ela traz isso. Eu admiro muito a cultura japonesa, aprendi demais com Elise, porque ela traz isso no seu trabalho como uma reverência aos seus antepassados, e isso é maravilhoso, é uma coisa única, e eu acho que ela realmente está tornando viva a cultura japonesa aqui no Brasil, com uma qualidade que eu jamais vi. E ela, como pesquisadora, sempre foi atrás disso, desde a iniciação científica, estudando a produção artística cultural de comunidades tradicionais em São Paulo, né? Assim como resgatando essas comunidades da própria família de Anápolis, que são extremamente tradicionais. Então, Elise, eu só digo que esse seu gesto seja um gesto de eternidade e de desdobramentos infinitos, né? Assim como toda a tradição da cultura da linguagem escrita e cênica japonesa. Parabéns. Agora eu gostaria de ceder a fala à diretora da AREM Brasil, Leslie Shi. A todos, boa tarde. Eu me chamo Leslie Shi, sou diretora da AREM Brasil e gostaria de cumprimentar, né, a Elise, a Oxan, também estender os meus cumprimentos aos pais, familiares e amigos da Elise que estão aqui hoje prestigiando esse evento. Bem, a AREM Brasil é uma associação sem fins lucrativos e nós atuamos em 3 pilares: capacitação, cultura e negócios. E eu ousaria dizer que foi essa dobradinha que trouxe a Elise para mais perto da gente, para estar conosco, como hoje também nossa associada. Na cultura, nós buscamos aproximar a cultura japonesa sob o olhar do empreendedorismo. E a Elise, ela sempre se destacou realmente juntando esses dois mundos. A Elise chegou conosco, né, já foi muito ativa participando de missão empresarial, participando de eventos, participando de maneira sempre muito contributiva. E eu diria que a Elise é um exemplo de perseverança e paixão. E ela, como a sua mestra Soraya agora elencou, né, tem inúmeras contribuições que ela tem trazido à comunidade Nikkei.
sempre disposta a colaborar com a cultura como um todo, tomou para si essa bandeira e hoje nós somos testemunha desse grande projeto que é o Iruçanai. A AREM Brasil, juntamente com importantes associações e entidades brasileiras, tem muita honra em apoiar e divulgar essa iniciativa da Elise, e nós acreditamos que somente uma mulher empreendedora, com uma visão, a realização não somente de um sonho, mas é uma paixão, simboliza um título acadêmico, um espetáculo e um livro. E hoje a Elise deixa para a posteridade os frutos desses 2 dias muito intensos, eu acredito. Parabéns, Elise, pelo seu lindo trabalho e por tudo que ele representa para a comunidade, não só brasileira, nipo-brasileira, do Brasil, do mundo e, quiçá, do próprio Japão. Siga contando com a AREM Brasil e parabéns pelo Iruçanai. Vida longa a vocês. E agora, eu gostaria de convidar a palavra o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, professor Érico José. Então, boa tarde a todos e todas. Sempre é difícil falar por último, né? Porque muita coisa já foi dita. Mas, enquanto coordenador atual do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UNB, para nós é uma honra, né? É realmente um marco muito importante essa conjunção entre arte, entre ciência, entre culturas, e o trabalho de Elise é muito enriquecedor em todos os campos, porque trabalha com pontos muito importantes de discussões atuais na academia, né? A questão das culturas, da interculturalidade, das parcerias entre as culturas, né? Além disso, se posicionar enquanto pessoa da ciência, mas sem perder sua subjetividade. Então, como eu me coloco no mundo, como eu me coloco dentro de uma universidade, dentro do meu ambiente cultural e transformo isso numa pesquisa, né? Então, eu acho que a Elise, ela consegue congregar todas essas coisas que são questões que a gente valoriza muito no âmbito das artes, né? E falando em arte, a gente percebendo como a arte ainda é muito desvalorizada, e ela, através do seu trabalho dentro do programa, ela consegue trazer a esse patamar a arte como ciência, como discussão cultural, como reflexão sobre os povos, né, e como lugar de diálogo entre as culturas. Então eu só tenho a agradecer, o programa ganha muito tendo você, porque a Elise, depois do mestrado, ela já entra no doutorado, né? Ela é nossa atual doutoranda do programa, e é com muita felicidade que a gente vê essa continuidade. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Bom, agora eu gostaria de comentar brevemente que nesse livro contém o centenário do Caican de Anápolis. E em 63, o meu tchan foi um dos fundadores, e a ele eu dedico esse livro também, e a minha batiã, que está aqui presente. E eu gostaria de homenageá-la com uma ikebana que foi feita por uma das nossas associadas, a Celina Kemi. Daí, com licença. É pra senhora. Muito obrigada. Você pode deixar aqui. Exato. Obrigada. Bom, declaro encerrada essa cerimônia de abertura. Muito obrigada aos que vieram. Agora vamos lanchar. E vou autografar os livros, sim? Avisando, né? Esses são livros que, como eles são do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, eles serão distribuídos gratuitamente. Então fiquem à vontade para pegar aqui a mesa
que eu estarei sentadinha aqui autografando. Sim? Muito obrigada. Prezada senhora Elise Hirako-san, senhoras e senhores, boa tarde. Antes de tudo, gostaria de dar parabéns pelo lançamento de livro Yurusanai, Práticas Interculturais. Ouvi dizer que este livro é o fruto da dissertação de mestrado da Hirako-san. Agradeço muito a Hirako-san pela contribuição para aprofundar os estudos relacionados à cultura japonesa e difundir esta cultura. A Embaixada do Japão sempre trabalha para fortalecer as relações amistosas entre o Japão e o Brasil, inclusive a divulgação da cultura japonesa, tanto tradicional quanto pop no Brasil. Mas, sem comunidades Nikkeis, não poderíamos trabalhar. As comunidades Nikkeis desempenham um papel muito importante no fortalecimento das relações bilaterais. Nós agradecemos muito. Gostaria de lembrar que este ano é muito importante para o Japão e o Brasil, pois será o 115º aniversário da imigração japonesa no Brasil. A Embaixada do Japão gostaria de promover ainda mais a cooperação e o intercâmbio com comunidades Nikkeis para que nossas relações amistosas continuem a crescer e se fortalecer ainda mais. Agradeço o apoio contínuo de todos e mais uma vez, parabéns, Hirako-san. Muito obrigado. Realmente é uma honra estar aqui ao seu lado nesse momento, que é um momento muito importante de reconhecimento do seu trabalho. Eu tenho te acompanhado desde a graduação e você foi uma aluna que sempre se destacou aos meus olhos pelo seu trabalho corporal e pela sua inteligência espacial, que destacava dos demais alunos. Então, eu me aproximei de você e te convidei a participar do meu grupo de pesquisa, né, que está vinculado à pós-graduação de artes cênicas, né, representada aqui pelo nosso coordenador atual, professor Érico, né. E começamos então uma trajetória juntas, e Elise sempre foi uma parceira. Ainda na graduação, ela foi minha parceira de cena, dançando comigo, justamente porque eu já achava que Elise tinha uma capacidade como artista inata. E a partir daí, a gente foi tendo experiências que só me confirmavam essa minha intuição de uma disciplina muito importante, uma aluna muito disciplinada e que sempre realizava todos os desafios que eu, ora, aplicava a ela enquanto professora e artista, e sempre trazia respostas incríveis, colaborando em editorações de vários livros, ajudando em participações de congressos, de festivais, e como produtora artística. E agora, então, esse trabalho é a representação, né, de um desdobramento do trabalho de mestrado que eu pude acompanhar. E ontem, com a performance maravilhosa que esteve presente, pôde ver a maturidade artística. Esse trabalho realmente é um trabalho muito especial. Elise faz um resgate da cultura japonesa e toda a diversidade da família, que tem também o lado nordestino, e ela traz isso. Eu admiro muito a cultura japonesa, aprendi demais com Elise, porque ela traz isso no seu trabalho como uma reverência aos seus antepassados, e isso é maravilhoso, é uma coisa única, e eu acho que ela realmente está tornando viva a cultura japonesa aqui no Brasil, com uma qualidade que eu jamais vi. E ela, como pesquisadora, sempre foi atrás disso, desde a iniciação científica, estudando a produção artística cultural de comunidades tradicionais em São Paulo, né? Assim como resgatando essas comunidades da própria família
de Anápolis, que são extremamente tradicionais. Então, Elise, eu só digo que esse seu gesto seja um gesto de eternidade e de desdobramentos infinitos, né? Assim como é toda a tradição da cultura da linguagem escrita e cênica japonesa. Parabéns. Licença da foto. Espera um pouquinho, deixa eu pegar a garrafa de água da mão dela. Obrigada. Olha, somando. Olha, direção. Gostei. Lá vai, meninas. Obrigada. Rapidinho. Você não quer tirar uma foto? Aí ela tá muito... E olha, as pessoas pegaram o ingresso na foto. Moes, M-O-E. Obrigado. Muito obrigado. Ah, tá bom. Pode chegar, não. Ah, sim, tá bom. Isso. Isso. Obrigado. Obrigado. Achei que era estranho de entender. Eu mandei pra minha mãe aqui, ó. Não aparece fotos. E olha que você do Caicão. Pode ir. Tipo, não. Você tá ali, Manutenção, quadra 1. E aqui na frente tem a Bachan. Aqui. Tem uma hora que vem. Aqui, ó. Bachan. Vidas. Aquela de... Da Tietê. Chamada de jogo para a quadra 1. Fernando Fujita, Ricardo Motomura, Mário Ono, Thaís Siroki. Quadra 1.